São Lucas, que conta uma história linda, maravilhosa, que só Lucas narrou essa história. Ela tem essa curiosidade, né? A gente não encontra ela nos outros evangelhos. Lucas 19 é uma história maravilhosa e tem tudo a ver com esse hino, né? Quem conhece, né? Já sabe. Tudo a ver com esse louvor abençoado. Oh, glória a Deus. Eita, Deus Todo-Poderoso. Lucas, capítulo 19. Não é? É logo no início do capítulo 1, versículo 1. Conta a história de Zaqueu, o publicano. Não é? É interessante que essa história ela se passa numa cidade muito importante. Muito. A gente vai estudar o contexto histórico, né, para a gente entender melhor a Escritura, porque é muito importante a gente entender o contexto histórico, onde que essa história está se passando, como foi, que cidade, em que época. Então é muito importante. Essa cidade é tida como uma das mais antigas do mundo hoje. Ela ainda existe, por sinal. Jericó, né? Jericó ela fica na Palestina, na região da Cisjordânia, ali próximo ao Rio Jordão, né? Pertinho de Jerusalém, a capital, Israel. E é uma região de conflitos enormes. Desde aquela época, eu posso dizer desde a época de Moisés, por incrível que pareça. Gente, Jericó é uma das cidades da terra prometida. Se vocês forem ler, ou quem já leu a história de Moisés, quando ele mandou os espias para espiar a terra que emana leite e mel, a terra que Deus Todo-Poderoso tinha prometido, eles foram para Jericó. E ali vocês sabem aquela história, eles encontraram gigantes, homens grandes, enormes, encontraram muitas coisas bonitas também, e voltaram com medo enorme, né? A gente sabe que aqueles príncipes, só dois tiveram fé e disseram: nós vamos lá, com fé, Deus Todo-Poderoso, nós vamos invadir aquela cidade e nós vamos morar lá, porque Deus prometeu. E o que ele prometeu, ele cumpre. Josué e Caleb, a gente sabe disso. E depois a gente vê que Josué conquista aquela cidade, como Deus tinha prometido. Moisés não conseguiu chegar, devido ao acontecimento que você sabe, mas Josué chegou com aquele povo, o povo de Deus abençoado. No capítulo 19 de Lucas, no versículo 1, diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu o cômodo a fim de ver, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Oh glória! Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação
é filho de Abraão. Amém. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Oh, glória. Amém, Quantas Jesus. lições, né? Amém. Em apenas 10 versículos, a gente aprende tanta coisa. É verdade. Tanta coisa. Vamos ver aqui só uma coisinha, né, para a gente aprender, mas tem muito mais que dava para uma noite toda a gente passar aqui. Jericó, falando novamente de Jericó, vocês veem aqui no versículo 1 que Jesus ele atravessava a cidade, não é isso? Mas antes de Jesus atravessar a cidade, alguém lembra o que aconteceu? Um acontecimento lindo do nosso mestre. Jesus, antes de chegar em Jericó, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a gente percebe essa história que aconteceu antes de Jesus chegar a Jericó. Ele encontrou nos arredores da cidade o cego Bartimeu, filho de Timeu. E ele ali, naquele homem, ao redor daquela cidade de Jericó, dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só. Então Jericó era, além de uma cidade histórica, uma cidade que aconteceu grandes fatos na história de Jesus. Vejam dois fatos seguidos: a cura de Bartimeu, que só no Evangelho de Marcos ele fala, ele cita o nome. Mateus relata a mesma história, só que ele não cita o nome do cego, só fala que foi a cura do cego de Jericó. Mas o Evangelho de Marcos ele diz que foi Bartimeu, filho de Timeu. Então essa história nós temos nesses dois evangelhos. Já Lucas não narra essa história, né? Agora ele narra, Lucas narra a história de Zaqueu. No versículo 2, ele diz: eis um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e ricos. Olha só, maioral dos publicanos. Era um homem importante, não é? Naquela época. Só que ele era odiado, ele era desprezado pelos judeus. Ele era tido como desonesto, ladrão, tudo que não presta. Os judeus pensavam em Zaqueu. E ele realmente era. O que era o publicano, gente? Jesus também, ele teve um encontro, é bom que a gente relata para a gente aprender, né? Muito antes com outro publicano. Alguém lembra? Alguém sabe quem era esse publicano? Levi. Você sabe quem foi Levi? Mateus, um discípulo de Jesus. O que Mateus era? Cobrador de impostos, publicano. Está vendo? Jesus teve um encontro com Mateus antes de Zaqueu e o chamou para ser seu apóstolo. Então vocês vejam aí uma grande lição que aprendemos aqui. Jesus não faz acepção de pessoas. E outra lição muito importante que podemos tirar aqui: Lucas relata que Zaqueu era um homem rico. Por que será que Lucas relata que Zaqueu era um homem rico? Qual o interesse de Lucas fazer isso na história? A gente tem que pensar. Mas por quê? Maioral dos publicanos e rico. Primeiro, por quê? Ele era rico porque ele explorava os pobres. Gente, o publicano, olha só o que ele fazia, era uma coisa absurda, era coisa para ser odiado mesmo, né? Não por nós, é claro, né? Mas naquela época o pessoal não gostava. Ele era judeu, né? Zaqueu era um judeu treinado pelo exército romano para extorquir dinheiro do seu próprio povo. Trabalhava para Roma, né? Trabalhava para Roma. Ele era um funcionário do alto império romano. O que era que ele fazia?
imposto pelos 100 reais. E ele fazia isso todo a Jerusalém, toda a Jericó. Você imagina quanto desse homem o pessoal gostava dele, né? E ele tinha apoio do Império Romano para fazer isso. Ai daquele que ele pagasse. Se não pagasse, ele fechava o negócio. E sabe o que ele fazia mais? Quando o cara não podia pagar, ele emprestava dinheiro ao comerciante a juros altíssimo. E quando o cara não podia mais pagar, ele ia lá e tomava o negócio dele. Era assim que Zaqueu era. E Mateus também foi desse mesmo modelo. Vamos lá. O 3 ele diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então aqui vamos voltar mais uma vez. Por que Lucas chamou de rico? Porque ele era pequeno, porque ele não tinha acesso a Jesus. Sabe por quê, gente? Muito antes, Lucas tinha conhecimento do que aconteceu com outro jovem, um jovem rico. Então aqui nos faz lembrar e mencionar a palavra rico, para se lembrar que teve um outro jovem rico que teve acesso a Jesus. Veja que Zaqueu não teve acesso a Jesus, não. Ele se esforçou para chegar a Jesus. Aquele outro jovem rico da história, ele foi direto a Jesus. Quer dizer que ele era uma pessoa de fácil acesso. Ele chegava, as portas abriam para ele, ele ficava bem próximo de quem quisesse, né? E ele teve um encontro com Jesus ali com a maior facilidade do mundo e disse que cumpria todos os mandamentos e que desde criança fazia isso e honrava pai, mãe e tal coisa. Mas Jesus conhecia o coração daquele homem. Então é bom que a gente pense direitinho. Olha só, aqui não está falando que o rico ou o pobre ou qualquer um pode ou não ter essa oração. Jesus não tinha essa acepção. A prova para aqui eram dois ricos. O Zaqueu não era rico? Era riquíssimo. Agora nós vamos ver a atitude que Zaqueu tomou e vamos ver lá atrás a atitude daquele outro rico. A diferença está no coração de Jesus, da avareza daquele outro. Quando Jesus disse: vende tudo que tem, dá aos pobres, segue-me, aquele homem deu uma carreira, não quis mais conversa com Jesus. E olha que ele conhecia o mandamento, ele próprio não conhecia. Mas é aí aonde a gente tem que refletir: quem vale mais em nossas vidas? Bens materiais ou as coisas do céu? Ou o espiritual? O que vale mais para mim, para você? Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de ver, porque por ali havia de passar Jesus. Ele era baixinho, né? No meio daquela multidão. Como é que eu vou ver o resto? Outra coisa interessante, gente. Porque Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali. Vocês já se perguntaram? Jerusalém não só tinha uma rua, não só tinha um canto, era grande, e ainda é. Mas Zaqueu sabia. Alguém falou para ele. Alguém falou para Zaqueu sobre Jesus. A gente fica pensando: ó, será que não foi alguém que viu a cura do cego? Conjecturando, né? Alguém viu Jesus curar aquele negócio? Lembra daquele homem que curou aquele cego, aquele dia? Não, ele vai passar por ali. Zaqueu sou. O que é que a gente pode tirar com isso? Temos que falar de Jesus. Não interessa para quem for. Não devemos fazer acepção de ninguém. Muitas vezes a gente julga. Eu julgo você, qualquer um de nós. Rapaz, eu vou falar para aquela pessoa. Já falou um monte de vezes. Outra vez diz: não, aquela pessoa vai escutar não. Ou então, aquela pessoa não é digna de entrar na minha igreja. Quem já teve esse pensamento?
Não estou aqui julgando ninguém, só conjecturando. Então alguém falou para Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Oh, que lindo, né, gente? Jesus viu a fé naquele homem. O sicômoro era uma árvore, não era uma grande árvore, não. Eu estudei também sobre sicômoro, porque eu gosto de estudar toda a história. E muitos pregadores que eu vejo por aí falam que o sicômoro era uma árvore de espinho, era uma árvore muito ruim de subir. Não, gente. Como é que você desce de uma árvore com espinho? Você desce rápido? Você vai se furar todinho, né? Aqui o contexto está bem claro. Ele desce com pressa. Aquela árvore não tinha espinho. Mas Jesus viu no coração de Zaqueu uma fé tremenda. Ele estava ali com o desejo de conhecer o Mestre, de vê-lo, não é? Ele se esforçou, ele subiu na árvore para poder ver Jesus, né? O mundo tem um conceito que a pessoa tem que subir na vida, né? Sobe, aí depois, cara, muitos acontece isso, né? Nosso Deus é diferente. Nós temos que descer, se humilhar, para um dia, se formos fiéis, a gente subir para o Rei da Glória. Esse sim é o conceito cristão. Zaqueu, desce depressa, me convém hoje ficar na tua casa. Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Oh, glória a Deus! Zaqueu recebeu Jesus com muita alegria. Vem uma parte aqui muito interessante que falou muito ao meu coração. Esse versículo 7. Esse versículo 7, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que buscar força em Deus, em oração. A gente tem que buscar força na palavra, pedir com fé, para a gente não se encaixar nele. Para a gente não se encaixar nele. Olha o que é que diz: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Olha o termo, apontavam, pecador, apontavam, chamaram aquele pecador. Assim como naquele caso daquela mulher pecadora, aconteceu a mesma coisa aqui ou não? Todos acusavam aquela mulher. Todos. Aí Jesus chega e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, murmure contra Zaqueu. A mesma coisa. Veja que o povo não aprende. Nós não aprendemos. Temos que ter muito cuidado. É uma lição que nós devemos ter muito cuidado. E para que eu não esqueça, Zaqueu, eu vou continuar, gente, mas é muito importante aqui esse relato para que vocês também aprendam, assim como eu aprendi. Depois desse acontecimento, eu vou continuar, gente, mas só para não esquecer. Depois desse acontecimento, um escritor, Clemente de Alexandria, eu li. Só que naquela época era papiro, não existia livro ainda. Era aqueles papiros, né, que eles formavam para poder fazer um livro. Então, esse Clemente de Alexandria, a historiador diz que ele escreveu um papiro, dizendo que depois desse encontro que Zaqueu teve com Jesus, sabe o que ele se tornou? Amigo de Pedro. E ele foi bispo de uma igreja em
Cesareia. É maravilhoso, né? Para aprender a história. A Bíblia não mostra isso, né, gente? Mas eu pesquisei. Vamos lá. Uma lição muito importante, né? Que a gente tem que aprender aqui é sobre a gente não apontar os erros dos outros. Nós temos, a palavra diz que julgar com reta justiça, a Bíblia diz que não é errado, mas nós temos que ter muito cuidado nesse julgamento. Zaqueu ele se humilhou, e os humilhados serão o quê? Exaltados, né? Foi muito importante ali, aquela hora, que Zaqueu subiu naquela árvore, mostrando a fé, não é? Então, cabe uma lição aqui para nós temos que sair da zona de conforto, né? Muitas das vezes, as pessoas ficam na sua zona de conforto. Um exemplo aqui hoje. Quantos deixaram de estar aqui hoje para ficar na sua poltrona, no seu sofá, né? Coberto com seu cobertor? Quantos? Estou aqui julgando, estou só falando, relatando um fato que acontece comigo também, porque não acontece, né? Mas nós temos que ter força para a gente não fazer essas coisas, né? Eu e você. Muitas vezes a gente tem vergonha até de se humilhar diante de Deus. Tem momentos, por exemplo, quando você chega num ambiente com muita gente, em um ônibus lotado, eu creio que você já teve desejo de falar de Jesus. Já aconteceu comigo. E às vezes a gente deixa para trás, perde aquela oportunidade. Eu já falei uma vez, duas vezes, aliás, mas, assim, a gente tem que ter força para levantar e falar. O Espírito Santo está levantado na gente, às vezes prende, né? E perde a oportunidade. Então nós temos que ter força nessas horas, né? Como alguém, se você não tem humildade, muitas vezes, às vezes a falta de humildade gera uma coisa muito triste na vida de qualquer crente: a hipocrisia. É uma coisa terrível. Vocês sabem por que Jesus chamava, muitas ocasiões Jesus chamava o povo de hipócritas, não é assim? Quem lê os evangelhos sabe, hipócritas. O que quer dizer hipócrita? É você viver o que não é. É ser um ator. É você ser uma coisa aqui e lá fora ser outra. É você dizer que é santo demais, mas quando sai demonstra outra coisa. É hipocrisia. E naquela época tinha muito. E hoje também. Fazer o quê? Tem medo. Esse versículo 7, ele me chama muita atenção, sabe? Muita mesmo, sabe? Eu li, reli, eu digo, meu Deus, misericórdia. Tenha misericórdia de mim. Por quê, pessoal? Porque o mundo exclui. Porque nós excluímos. Jesus acolhe. Nunca devemos esquecer disso. Às vezes a gente exclui, mas Jesus acolhe. E Ele vê tudo que se passa. Outra lição importante aqui, que nós aprendemos, é ter atitude. Zaqueu, quando ele subiu naquela árvore, ele teve uma atitude. Ele teve uma decisão. Ele foi firme. Eu quero. Não devemos recuar em momento nenhum para defender a nossa fé, para falar de Jesus, para dizer que somos crentes. Nós somos só crentes. Você não pode chegar no canto e
dá para trás. Você já imaginou na China? Aqui é muito fácil. Aqui é muito bom. Em países comunistas, gente, como a China, se o comerciante vender uma Bíblia, sabe o que acontece com ele? Ele vai preso. E ele é obrigado a fechar o negócio. E ainda tem pior. Na Coreia, é bem interessante. Na Coreia do Sul, se uma pessoa for pega lendo a Bíblia ou falando de Jesus para alguém, ele é condenado à morte. Coreia do Norte, Coreia do Norte, Coreia do Norte é o pior regime comunista do mundo. Do mundo. E muitas das vezes, as pessoas por aí, que são crentes em Cristo, né? Quando a gente fala, não estou falando de política, estou falando aqui no contexto que o texto traz. A gente fala às vezes de comunismo, fala de coisas que podem acontecer, as pessoas ainda querem brigar conosco, discutir com a gente. Mas nós temos aí situações que isso aqui pode se tornar um berçozinho do comunismo. Aí essas pessoas que hoje falam, né? Quero ver se vier a acontecer. Que Deus tenha misericórdia da gente, né? O versículo 7, quando ele diz aqui: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que eles se hospedaram como pecador. Essa palavrinha todos me chamou muita atenção. Sabe quem murmurou aqui? Também os apóstolos. Ou não? Eles não estavam com Jesus? Todos. Mas a gente sabe que a maioria dos apóstolos vieram a se converter depois da morte de Jesus. Homens que andaram com Jesus e viram grandes milagres de Jesus. Toda aquela história linda, sofrimento. Mas na hora da cruz, na hora que Jesus estava ali, naquele grande sofrimento, só ficou do lado dele. O restante, ninguém sabe para onde foi. Só ficou João, né? O versículo 9, já leu 8, né? Não, o 8 é importante. O 8 tem uma coisa importante aqui. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele deu muito mais do que a lei mosaica na época. A lei de Moisés ainda tinha, lá em Levítico, né? Tem uma parte que fala, Números 5, 7. Vamos ver aí, Números 5, versículo 7. Vamos ver o que é que diz aqui, para a gente entender aquilo que foi que o nosso irmão, né, que eu posso dizer Zaqueu, que ele se converteu, né? É o nosso irmão Zaqueu, não é esse irmão Zaqueu? Ele fez, né? Vamos ver aqui, Números 5, quarto livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 5, o versículo 7, ele diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. Números 5, 7. Será que é aqui mesmo? Confessará o pecado que cometer, e pela culpa fará plena restituição, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Então a gente viu aqui que pela lei de Moisés, Zaqueu, ele, pelo arrependimento, pela culpa, ele teria que dar a quinta parte, né? Mas a gente pode notar aqui que ele fez muito mais. Olha só, ele deu a metade, né, dos bens aos pobres. Veja a diferença
de conversa. Mas Zaqueu, ó, disse que dá metade dos seus bens e ainda 4 vezes mais aquele que ele tinha roubado. A verdade é essa. Então, houve ou não arrependimento aqui? Não é? Só no encontro que ele teve com Jesus. Não foi fácil não, gente. A gente for pensar a vida que Zaqueu vivia, né? Ele se abandonou de tudo isso aqui, ali, naquele momento. Aí quando Jesus percebeu isso, mas Jesus sabia o coração de Zaqueu, sabia. Mas Zaqueu teve a atitude. Jesus quer que tomamos atitude. Tem que ele quer que demonstramos, né? Um arrependimento sincero no nosso coração, né? Aí Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então Jesus, ele ali naquele momento, ele salvou a casa de Zaqueu, não só ele, mas através da atitude que ele teve, daquela ação, daquela fé, toda a casa dele foi salva. E a lição mais importante é a última que nós podemos tirar dessa história belíssima. É quando Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Então ninguém está perdido para Deus. Glória a Deus. Né? Amém. Nem ninguém é mais ou menos importante. Todos temos a mesma importância diante de Deus. Glória a Deus. Um dos exemplos mais fiéis que essa passagem pode mostrar é a história de Paulo, ou melhor, de Saulo, né? Porque a história de Saulo é que foi terrível, a história de Paulo foi belíssima. Saulo, a gente sabe que não era muito bonzinho, não. Quem leu já, quem vê ali, a gente começa a perceber que era Paulo no apedrejamento de Estevão. Paulo estava lá, assistindo tudo, não fez nada. Pelo contrário, né? Pode ser até que a Bíblia não relata, mas quando ele era comandante, pode ser que até ele tenha ordenado aquilo ali, né? E fora outras perseguições que Saulo fez. Então Saulo, ele estava perdido. Mas aí Jesus se encontrou. Porque Jesus nos encontrou primeiro. Ele nos amou primeiro. E aí, o Espírito Santo de Deus toca em nosso coração. E a gente se arrepende. É aí onde o homem deixa de ser criatura de Deus e torna-se filho de Deus. Quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, Salvador. E esse último versículo é lindo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Ele não veio para os salvos, para os santos, né? Temos que ter muito cuidado também. Tem muita gente que é muito santo. Sou santão. Eu não sou pecador. Eu sou nada. Aquele cavalinho enganando. Tenha cuidado. Às vezes ele vai e você fica. A palavra de Deus, ela, como muitos dizem, né? Ela é dos dois lados, né? Então, esse último versículo também nos traz uma lição maravilhosa. Zaqueu estava perdido, mas naquele dia ele teve um encontro maravilhoso Com Jesus. Ele teve o melhor encontro da vida dele, assim como nós, eu e você, tivemos aqui esse encontro. E a gente vê tantas pessoas hoje tendo esse encontro e a oportunidade passa. A frase mais triste que eu vejo na igreja hoje
Dói no meu coração. Dói. Porque a gente não sabe se vamos ter essa oportunidade, gente. E quando é adquirido é pior ainda. A gente sofre. Não é? A gente sofre mais. É óbvio que a gente quer que todos aceitem, que todos recebam esse presente de Deus, essa graça que nós mesmos sem merecer, né? Porque a graça é isso, é um presente, é um favor que a gente não merece. Nós recebemos o que quer para todo mundo. E quantas pessoas estão por aí carecendo, que poderiam estar hoje aqui ou em outra igreja, que prega verdadeiramente a palavra de Deus, que tem uma doutrina verdadeiramente de salvação e não uma doutrina de enganação, como a gente vê por aí. E muitos são enganados. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque essas doutrinas de enganação, elas são muito falsas. Elas permitem tudo. A Bíblia tem que se adaptar a eles e não eles a Bíblia. E ensinam coisas que a Bíblia não relata. Não tem conhecimento bíblico. Outras, como vocês viram no acampamento, quem foi, né? É tanta coisa que tem por aí. É gold, é bonança, é dinheiro, é tudo. Então as igrejas ficam cheias. Mas quando se prega o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que realmente cura, salva, liberta, no nome de Jesus Cristo, muitas pessoas fogem. Muitas. E outras nem comparecem. E é isso. Essa foi uma lição maravilhosa que eu aprendi hoje. Lendo esse texto tão conhecido, mas que trouxe muitas revelações para mim. E a Bíblia, a palavra de Deus é isso. Ela se renova. Amém, Jesus. Glória a Deus. Toda vez que se lê, nós temos bênção em nossas vidas. Eu agradeço a Deus essa oportunidade, essa rica oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus nos abençoe. Tenhamos uma boa noite com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém?